Coronavírus, sobre o cenário atual em nosso estado, tirar dúvidas também. Governador, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Satisfação tê-lo aqui, hein? Cumprimentamos assim, não é isso? O momento é passageiro, em breve estaremos nos cumprimentando corretamente. Bom, governador, eu acabei de dizer que o senhor declara hoje situação de emergência em todo o território da Bahia. O que é que isso significa e o porquê disso? Significa que todos os entes federados, inclusive órgãos do Estado, órgãos da Prefeitura de qualquer cidade da Bahia, pode e deve agir com urgência, com emergência, em atitudes e ações preventivas que busquem defender a nossa Bahia, o nosso povo desse vírus. E para isso é preciso a união de todo o povo baiano e eu diria o alerta de todo o povo baiano para que neste momento faça isolamento. Se você não tem necessidade de sair de casa, fique em casa, assista um filme, leia um livro, principalmente as pessoas acima de 60 anos. Se você tem um pai, uma mãe, uma avó, deixe ele em casa. Se possível, deixe sem contato com pessoas que entram e saiam todo dia para a rua. Porque as pessoas mais vulneráveis são as pessoas acima de 60 anos de idade. Muito bem, o senhor já havia anunciado, há alguns dias, medidas importantes no que diz respeito aos transportes públicos, a questão das escolas também, uma série de outras medidas. Vemos hoje, então, com esse decreto agora, com a declaração de emergência, para reforçar essas ações, governador? Isso, e eu quero aproveitar aqui a audiência da TV Bahia para pedir a toda a população que fique alerta, porque nós fizemos um decreto hoje. À meia-noite se encerra o transporte de Salvador para qualquer cidade da Bahia. Hoje, à meia-noite, se encerra o transporte de Feira de Santana para qualquer cidade da Bahia. Então, se você é do interior, está aqui, precisa voltar, ou até hoje, meia-noite, é o último horário de ônibus. A partir de 1h da manhã, não terá mais ônibus ligando Salvador a nenhuma cidade e a nenhum estado da Bahia. Nós vamos amanhã pela manhã, às 9h, fechar completamente a rodoviária de Salvador, a rodoviária de Feira de Santana, de Porto Seguro e da cidade do Prado, no extremo sul. Essa é uma medida necessária para diminuir a circulação de pessoas. Então, serão 10 dias fechados e nesses 10 dias nós vamos avaliar a evolução dos casos. E também todas as unidades de educação privada ou pública devem fechar a partir de hoje. Vamos então retomar daqui a pouco esses pontos, lembrando também que o terminal rodoviário de Bom Despacho também será fechado, embora o sistema ferry-boat continue operando, pelo menos por enquanto, né? Isso. Nós estamos considerando que Salvador, Veracruz, Itaparica, Lauro de Freitas e Simões Filho é como se fosse uma só cidade, porque está o nível de integração que nós não conseguimos isolar, mas as outras cidades serão isoladas. Nós estamos abrindo exceção na região metropolitana de Salvador e de Feira apenas para os ônibus e transportes que precisam levar os trabalhadores para as fábricas, para as indústrias, para as unidades comerciais, enfim. Se você mora em Simões Filho e precisa vir trabalhar em Salvador, será aberta exceção. Se você mora em Salvador e vai trabalhar no polo petroquímico, na refinaria, será aberta exceção para deslocamento exclusivamente dos trabalhadores na região metropolitana de Salvador e de Feira. O transporte convencional para o público convencional está suspenso a partir de meia-noite. Governador, vamos então aqui avançar com outros temas. Eu quero repercutir com o senhor o balanço mais recente da CESAB, que dá conta de 27 casos confirmados hoje no estado da Bahia, 335 ainda em investigação. Minha pergunta é a seguinte: nós ainda temos o controle da origem desses casos ou já entramos naquela fase que é dita fase de transmissão comunitária, quando não se sabe quem passou para quem o vírus? Olha, esse último número, os 10 últimos saíram ontem à noite, já no final da tarde, início da noite. Eu estou fazendo uma reunião agora, 9h da manhã, com a equipe da CESAB para colher informação desses 10 pacientes. Recebi informação prévia que a maioria tinha origem, mas tinha um ou dois desses 10 que não sabia se a origem da contaminação. Se isso for confirmado, aí caracteriza a transmissão interna dentro de Salvador, quando você não consegue mais dizer a origem onde o paciente se contaminou. Então, vou confirmar hoje pela manhã, mas se não identificarmos a origem dos 10,
aí fica caracterizado que já está tendo transmissão interna. E, em todo caso, precisamos dessa confirmação Exatamente. técnica. Governador, ainda com relação à questão do coronavírus, evidentemente a nossa grande preocupação, ontem o senhor participou de uma conferência pela internet, respondendo inclusive a questionamentos dos prefeitos. Há pouco nós mostramos aqui no Jornal da Manhã que algumas prefeituras continuam mandando para Salvador aqueles veículos com pacientes para tratamento. Até mostramos uma certa aglomeração no hospital oftalmológico. Qual é a recomendação com relação a isso, com relação aos procedimentos de tratamento fora de domicílio, governador? Olha, a orientação é que o que não for urgente, o que não for emergência, o que não for para salvar a vida das pessoas, que seja suspenso o envio de pessoas para Salvador. Ou seja, se a consulta ela é programada, ela é uma consulta periódica, nós solicitamos aos prefeitos e prefeitas que não enviem os pacientes, suspendam o envio, devem vir apenas pacientes que precisam de tratamento de emergência nos hospitais do governo do estado. Se não é emergência, suspende e reprograma as consultas. Por exemplo, o Hospital da Mulher suspendeu todas as consultas programadas, só está atendendo os casos de câncer, porque aí tem a questão de prazo para salvar a vida das pessoas, as cirurgias de câncer ou os procedimentos que atendem mulheres que sofreram violência sexual. Fora isso, estão suspensos. Muito bem, aquilo que o senhor já falou para a gente aqui, a ordem, a orientação é o isolamento nesse momento, não é, governador? Eu queria até aproveitar e dizer, eu vi uma imagem ontem ou anteontem das praias lotadas. Isso. E eu quero pedir a você, por mais que hoje está chovendo, ainda bem que está chovendo. Não daria praia mesmo, Não daria praia mesmo. Mas mesmo que amanhã faça sol, depois da manhã faça sol, não vá para a praia. Você acaba tendo contato com outras pessoas, vai tomar uma cervejinha na barraca, vai tomar uma água de coco, vai entrar em contato com as pessoas. Isso você está correndo risco e submetendo outras pessoas, idosos, crianças a risco. Então, fique em casa, vá ler um livro, assistir um filme, jogar um baralho com a família, enfim, vá curtir a sua filhinha pequena, sua neta, mas não saia de casa, cuide da sua saúde. É isso, aproveita também para ficar bem informado aqui no Jornal da Manhã, trazendo as atualizações com o governador que segue com a gente. Governador, vou tratar de outros assuntos, volto já já, tá bom? Há pouco eu conversava com alguns baianos que estão em Portugal, em Lisboa, não conseguem retornar à Bahia porque os voos estão sendo remarcados ou cancelados. O senhor tem acompanhado também a situação desses baianos, governador? Olha, nós temos acompanhado e, nesse momento, acho que o Itamaraty tem que viabilizar uma forma dessas pessoas voltarem para casa, mas eu considero importante que os voos tivessem ou sejam suspensos temporariamente. É urgente essa medida para evitar novas contaminações. Eu quero aqui só contribuir que a Rede Nacional perguntou ali sobre o álcool gel. O preço não só do álcool gel. Só para lhe dar um exemplo, máscaras, sim, o Estado comprava a 13 centavos cada unidade. As empresas estão cotando a R$ 3,50 a unidade. É um absurdo e ontem eu falei com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sim, que apesar de ter dado... Exatamente, positivo para o coronavírus. Positivo, mas ele está conversando ao telefone e eu pedi a ele para votar imediatamente a medida que a Câmara dos Deputados votou, proibindo a exportação de produtos da saúde de empresas nacionais. Ele disse que vai fazer a votação hoje virtual e eu espero que aconteça a votação virtual hoje do Senado para que, a partir de amanhã, possa ter a promulgação da lei e as empresas sejam impedidas de exportar, porque o que está acontecendo é uma desumanidade, eu diria um crime. Um produto que custa 13 centavos, você aproveitar da crise para vender a R$ 3,50. E é a máscara que os profissionais de saúde precisam tanto usar para atender outras pessoas. Então, infelizmente, a gente presencia péssimos exemplos como esse, de usar a doença, a vida das pessoas, para ganhar lucros absurdos. Nada justifica essa prática, quando inclusive lá fora a gente vê algumas experiências de países que estão ou reduzindo ou doando esses produtos às pessoas. Exatamente. Eu quero citar aqui o caso do empresário que o secretário de Saúde me falou ontem, que tem empresa de manutenção e ontem nós fomos vistoriar o Hospital Espanhol e ele me falou que depois foi informado que a empresa de manutenção do Espanhol disse, não, faça o que tiver de fazer, vai correr por nossa conta a manutenção aí dos
dos elevadores do Espanhol. Então, é de exemplos assim que nós precisamos de solidariedade, não de gente que aproveita para multiplicar por 30 o preço das coisas nesse momento de dificuldade. O senhor tocou no assunto Hospital Espanhol, dentro deste plano de contingenciamento, das ações todas sobre as quais estamos falando. Eu pergunto para o senhor quando é que de fato teremos o Hospital Espanhol funcionando e com relação à contratação dos profissionais que lá vão trabalhar. Eu me referi há pouco que nós vamos fazer, logo que eu sair daqui, uma reunião com a equipe de saúde e com os técnicos para precisar a quantidade de dias de intervenções de reforma dentro do hospital. Nós vamos fazer aquilo estritamente que seja necessário para colocar o hospital em funcionamento. E eu estimo aí que no máximo em 30 dias nós estamos colocando o Hospital Espanhol em condições de receber pacientes. O primeiro hospital que nós vamos recepcionar os pacientes será o Couto Maia. É um hospital recém-inaugurado, novo, e que, portanto, a equipe é absolutamente treinada para lidar com esse tipo de problema. E ele será o primeiro hospital onde nós vamos ocupar com pacientes que precisarem de atendimento. Graças a Deus, até agora nós não precisamos de nenhum atendimento no SUS de pessoas com coronavírus. Eu espero que continue assim muitos dias, mas nós já estamos preparados para recepcionar no Couto Maia. Então, o primeiro hospital, e nós queremos inicialmente concentrar os pacientes do estado aqui no Couto Maia. Tá bom. O senhor nos disse também que iria solicitar a ANAC e a Anvisa a questão da suspensão dos voos para aquelas cidades com confirmação dos casos. Já há alguma resposta com relação a isso, governador? Não há. Ontem eu assinei e eu quero, inclusive, vou sair daqui já no caminho, tentar falar com o presidente da Anvisa, porque, mais absurdo que pareça, a Anvisa não está fazendo nenhum monitoramento das pessoas que chegam no aeroporto. Nós treinamos a equipe, compramos equipamento para medir a temperatura e ontem a coordenadora da Anvisa regional não permitiu que os agentes de saúde do estado fossem acompanhar os voos que chegavam do Rio de São Paulo para medir a temperatura. Isso aqui é lugar federal e vocês não têm autorização. Então eu vou tentar falar com o presidente da Anvisa, porque é um escândalo isso. Eles não fazem e não querem permitir que o Estado faça. Eu, inclusive, pedi ao Procurador-Geral do Estado que entre com ação imediatamente, agora cedo, para um juiz federal deferir uma liminar para que a gente possa medir a temperatura dos pacientes que chegam nos voos em Salvador. É um escândalo isso. Os órgãos federais não cumprem o seu papel, não fazem a sua obrigação e ainda tentam impedir que o Estado faça a sua obrigação. Então eu pedi ao Paulo Moreno, da PGE, que entre agora cediam com uma ação na Justiça Federal para conseguir uma liminar federal, obrigando o aeroporto e a Anvisa a permitir o acesso. O aeroporto permitiu e a Anvisa quer restringir o trabalho dos profissionais de saúde. Inclusive, a Anvisa confirmou para a gente que não vai adotar essa prática de fazer a checagem da temperatura das pessoas no aeroporto. Que é um escândalo. Os países que conseguiram conter isso, a China, a Coreia, fizeram esse monitoramento, mediram a temperatura nas estradas. Nós estamos com a equipe nesse momento na BR-101, na BR-116, em vários acessos da Bahia, medindo a temperatura dos passageiros de caminhão, dos passageiros de ônibus. Essa é uma forma de identificar quem já está com febre, avisar a pessoa, deixar a pessoa em isolamento e evitar a contaminação de outros. Então, um órgão federal que deveria fazer esse papel não faz e ainda tenta impedir que outro órgão estadual faça. Então, eu tenho confiança que um juiz federal, a Justiça Federal, hoje pela manhã, vai deferir uma liminar e corrigir esse absurdo. E a gente segue acompanhando. Não posso deixar de falar sobre as medidas econômicas. A gente viu há pouco impactos em nossa economia em diversos setores. O que é que o senhor pensa com relação a isso? O que é que de medida pode ser tomada? Olha, isso é realmente preocupante. Nós vamos conversar com os agentes econômicos do Estado, com as associações empresariais, industriais, comerciais. Eu acho que é um momento de união, de todo mundo conversar e ver medidas que possamos adotar. Vou conversar ainda hoje também com o secretário da Fazenda. Nós estamos muito preocupados. Eu falei ontem com os prefeitos, pedi que todos adotem medida de contenção econômica, que retenham gastos, porque a arrecadação vai cair de forma bastante substantiva e é preciso que os municípios e nós estejamos preparados para manter os serviços públicos essenciais e, para isso, é necessário restringir mais ainda gastos que possam ser adiados.
Muito bem, a gente está aqui conversando então com o governador Rui Costa. Eu comecei essa nossa entrevista falando com o senhor sobre a declaração, a situação de emergência em todo o território da Bahia. Eu queria retomar então, para que o senhor lembrasse, para quem nos acompanha, está chegando agora, o que é que isso significa e quais serão as ações tomadas a partir dele. Olha, a medida fundamental é que você fique em casa. E eu quero pedir a você que tem pai, avó, pessoa idosa, se a pessoa tem condições de ficar isolada, se ela mora sozinho, não faça visita a essas pessoas, porque você está na rua, as pessoas estão na rua. Ontem eu conversava com algumas pessoas que diziam, meu pai está em casa, e os irmãos ficam agoniados para querer visitar, mas tem 4 filhos, todo mundo toda hora vai lá visitar, as pessoas estão na rua. Então algum deles pode ter contraído o vírus, sem saber, vai passar para o pai, vai passar para o avô, e aí a situação desse vírus nas pessoas acima de 75 anos, de 70 anos, é uma situação muito crítica. Então, a recomendação é, fique em casa, vá ler um livro, vá contar uma história para seu filho, vá assistir aqui a TV Bahia para dar audiência ao programa, assistir um filme, enfim, jogar um baralho com a família, mas evite a rua. E também a suspensão das aulas não é para permitir que a meninada fique 50, 200 meninos batendo baba junto ali, aí não resolve nada e eles podem estar se contaminando e levando a contaminação para dentro das casas. Então, nesse momento, é um período curto, eu peço compreensão de cada baiano e cada baiana. O esforço vai valer a pena. Está em nossas mãos, na sua mão, na nossa mão, a conter o avanço do vírus aqui na Bahia. Exatamente, essa é uma luta de todos nós. Só retomando aqui o que disse o governador, muito mais do que dar audiência para a gente, governador, é ter o acesso a essas informações que a gente checa, apura com base nas informações oficiais. Eu vejo ali sobre as praias. Exatamente, pergunta aqui, olha, as praias precisam ser ostensivamente interditadas com a PM, proibindo o acesso. O que é que o senhor pensa sobre isso? Eu pedi hoje, ontem eu falei com o comandante da PM, nós estamos equipando viaturas do Corpo de Bombeiros, hoje devem começar. Eu vi esse exemplo no Rio de Janeiro com grandes alto-falantes, percorrendo todas as praias, fazendo apelo, pedindo às pessoas que saiam da praia, saiam dos lugares de aglomeração. Então, hoje, o Corpo de Bombeiros, as viaturas devem começar a fazer esse papel de circular na cidade, ver onde tem aglomeração e pedir às pessoas que saiam da aglomeração e fiquem isoladas para evitar o contágio. Governador, tem uma pergunta que chega aqui também pelo Twitter. Vou ler essa pergunta, estou aqui no celular. É o seguinte, o Samuel Teixeira, foi noticiada ontem uma ajuda do governo federal, R$200 para o trabalhador do mercado informal. De que forma o Estado da Bahia pretende atender essas pessoas do mercado informal, que é muito forte aqui no nosso Estado? Essa medida, a ação, eu diria, de distribuição nesse momento, é fundamental ser feita pelo governo federal. Por quê? Porque o governo federal, não sei se todos sabem, concentra 70% de tudo que é arrecadado no Brasil, tudo, todos os impostos municipais, estaduais, federais, todos, somando tudo, o governo federal fica sozinho com 70% de tudo que é arrecadado. Portanto, quem tem fôlego para fazer, nesse momento, a ação correta, necessária para distribuir renda para aqueles que estão perdendo a renda, principalmente ambulantes, é o governo federal. Os estados já estão fazendo um esforço enorme para fazer as ações da saúde. Por exemplo, o ano passado, nós não recebemos 200 milhões de reais do Ministério da Saúde. Por quê? Porque não credenciou os novos hospitais que nós abrimos na Bahia. E isso é um prejuízo enorme. Esse ano, de novo, nós não receberemos 200 milhões de reais e a gente tem que bancar sozinho. Eu não sei se todos sabem, por exemplo, o Hospital Costa do Cacau. Sim. Nós estamos bancando sozinho, sem receber R$1 do governo federal. O Hospital da Chapada, o Estado está bancando sozinho, sem receber R$1 do governo federal. Então, é por isso que nosso esforço nesse momento será o máximo para garantir a assistência à saúde das pessoas. Muito bem. Governador, a gente está caminhando para o finalzinho aqui da nossa entrevista. Eu preciso dizer o seguinte, que Prefeitura, Governo do Estado, que pese as suas diferenças ideológicas, partidárias, tem feito um trabalho muito importante, tem entendido o foco nessa questão do coronavírus. As ações a gente vem trazendo também aqui, é importante dizer isso. Agora, eu também quero que o senhor relembre as pessoas que nos acompanham, os nossos telespectadores que estão ligados no Jornal da Manhã, a necessidade de que todos nós abracemos isso, porque não é só o poder público que precisa agir, evidentemente, mas é uma parcela importantíssima que, como o senhor disse, está nas nossas mãos e depende da gente, né? Com certeza. Nós temos que seguir os bons exemplos que aconteceram no mundo afora. Aonde o vírus foi contido é onde a população se uniu, deu as mãos simbolicamente, não foi fisicamente, foi simbolicamente. Então, você precisa ir na rua, tome cuidado, às vezes a gente se distrai, passa a mão no rosto, evite passar a mão no rosto.
Se pegou um ônibus, andou na rua, foi numa loja, lave a mão. Não tem álcool gel? Lave a mão com sabão bem, esfregando nas unhas, limpe bem as mãos. Tome, se foi na rua, quando chegar, antes de ter contato com seus filhos, com outras pessoas, vá no banheiro, tome um banho, passe sabão no corpo inteiro. A higiene, a limpeza das mãos, principalmente, é fundamental nesse momento e garantir o isolamento. Principalmente, eu vou mais uma vez insistir, nas pessoas acima de 60 anos, o número de pessoas, infelizmente, que foram mortas no mundo inteiro, a grande concentração, quase a totalidade, são pessoas acima de 60 anos. Por isso que é importantíssimo proteger essas pessoas. Isso, cuidar da gente, da nossa família, do nosso próximo. Governador, obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade e eu quero parabenizar a cobertura da TV Bahia, levando informação do estado inteiro. Acho que essa ajuda que os meios de comunicação podem e estão dando. Meus parabéns a toda a equipe que está aqui trabalhando com a mão na massa, se cuidando, mas trabalhando para ajudar o próximo. Muito obrigado. É o nosso papel, o nosso dever. Obrigado mais uma vez, bom trabalho para o senhor aí, tá bom?